Oi. Joia, irmãos, que tempo bom. Que oportunidade legal que a gente tem de estar reunido aqui hoje. E eu tenho uma expectativa assim grande de que seja um tempo que o Senhor vai tratar com muitas coisas na nossa vida e com relação ao depósito que Ele fez em cada um de nós. Legal isso. Você tem uma oportunidade grande de se perceber parte do corpo no que diz respeito aos talentos, ao depósito que o Senhor fez na sua vida. E você deve evitar transformar esse lugar, ou esse tempo de encontro aqui, em qualquer coisa que seja menor do que a oportunidade para exercitar dons mesmo, talento que o Senhor depositou na sua vida, a oportunidade de transformar esse nosso tempo aqui juntos em uma ferramenta de proclamação, trazendo alguém, convidando pessoas e muitas outras coisas. A gente vai estar servindo as crianças, por exemplo, com palavra, e talvez algumas irmãs ou irmãos queiram estar envolvidos com esse serviço às crianças. E é um serviço às crianças mesmo, e isso é parte do corpo, do serviço do corpo. Os irmãos da música já serviram a gente aí com os talentos que o Senhor colocou na vida deles. Então eu penso que esse tempo da gente aqui é um tempo assim muito próprio para a gente estar desenvolvendo e multiplicando alguns talentos que o Senhor colocou na vida da gente. Eu queria te animar a se manifestar, a se posicionar, falar, eu quero estar cooperando aqui ou ali, e se deixar ser usado assim, né? Eu queria fazer uma referência também. Algumas pessoas estão aqui entre nós convidadas, vieram por convite, e eu acho que a gente podia, de alguma maneira, manifestar um carinho a essas pessoas. E é uma expressão do nosso coração de felicidade de você estar aqui hoje. Então eu queria saber quem são as pessoas que estão aqui hoje que vieram assim, eu fui convidado, alguém me chamou, me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, ou me ligou e me convidou para estar lá com vocês. E eu queria saber quem são vocês. Você pode manifestar? Levantou um mãozão ali. Então, rapaz, tem gente pra caramba aqui, convidado aqui. Marcelo, baixa a tua mão, sem vergonha. Os irmãos aqui. Eu queria dizer assim que a gente está feliz que você tenha aceito o convite, eu não sei de quem exatamente que você recebeu, mas é legal que você tenha vindo. Agora eu queria fazer referência a um casal que não foi convidado para estar aqui hoje e veio. Muito interessante esse negócio. A relação da gente a nossa experiência com Deus é relacional. E ela não é relacional de forma mística, ela é relacional de maneira humana. A gente não tem uma experiência com Deus de verdade se ela não for via gente, carne e osso. Sempre vai ficar limitado, porque você corre o risco, se não for via gente, de você se relacionar com algo que você pensa ser Deus, mas no fundo nem é. Quer ver, por exemplo, assim, um camarada que não tem uma relação de autoridade com ninguém a nível humano, ele não se dá bem com autoridade, pai, chefe e tal. Aí ele fala assim, não, eu obedeço a Deus, conversa fiada, nunca, né? Não obedece a Deus nada. Ele pensa que obedece a Deus, ele cria mas quando ele tem uma relação com a autoridade física, ele de repente começa a experimentar a autoridade de Deus na vida de alguém, esposa com marido, as questões assim, né, que o Senhor coloca. Amor é assim também. Tem muita gente que não consegue se relacionar com o amor de Deus, porque a nível humano não tem uma experiência legal com o amor. E no meio do corpo de Cristo, da igreja, a gente tem a oportunidade de experimentar amor através de gente que manifesta o amor de Deus na vida da gente, e às vezes até constrange a gente, quando nos lembra que a gente é amado, e é gostoso isso, não é? Um dos valores da igreja é esse. Então hoje, tem um casal que não foi convidado para estar aqui, mas veio, é o Jair e a Mary, esse casal precioso, que reúne comigo há bastante tempo. Aí o cara descobriu que eu ia estar aqui no Facebook, veio e me deu um abraço. Que joia, né? Eu queria agradecer a Deus. Obrigado, Jair. Isso me manifesta amor do Senhor, me constrange. E você é joia, nego. Obrigado, mano. Vamos compartilhar a palavra, irmãos? Evangelho de Marcos, capítulo 4.
Gente que a gente não se sente nem digno, né, de ter como amigo, como irmão. Muito bom. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos, achou aí, não? Versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se. Acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Jesus estava numa empreitada grande de ensino naquele tempo, e depois de falar durante o dia inteiro, e depois de vir falando, ensinando durante um longo tempo, ele chama os discípulos e diz: olha, vamos atravessar para o lado de lá. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele vai a Gadara, do lado oposto da Galileia, do mar da Galileia ou do lago da Galileia, e opera um milagre lá. Havia uma situação de um sujeito endemoninhado lá em Gadara, e ele vai e estranhamente ele desce na praia de Gadara, expele os demônios do sujeito e volta. O único propósito era esse. No meio do caminho ali, o cansaço parece que toma Jesus, ele se recolhe na popa do barco. Eu imagino que os discípulos devem ter dito assim: Jesus, olha, vai descansar, você falou pra caramba, você está cansado, trabalhou muito, pode deitar lá atrás e fica à vontade. Talvez Pedrão, que era experiente com pesca, experiente com barco, tenha dito para ele: olha, não precisa se preocupar, aqui quem manda sou eu. Você entende de céu, você entende de eternidade, mas esse negócio aqui de velejar, eu dou conta. O mar, o lago da Galileia, chamado de mar por causa da proporção dele, era muito normal ter tempestades ali. Ele ficava numa espécie de vale, abaixo do nível do mar, cercado de montanhas. O Monte Hermon era uma delas, altas. Então os ventos que vinham, desciam. Então era muito comum essa travessia ser tempestuosa, encrencada. Os discípulos eram acostumados a administrar essa pequena tempestade natural que frequentemente acontecia. Então eu imagino que eles disseram a Jesus: olha, a gente dá conta disso aqui, a gente está acostumado com isso aqui. Você vai lá descansar e deixa a gente tomar conta desse tempo. E a Bíblia diz que ele foi. E eu não sei bem em que momento, mas parece que Pedro começou a perceber que aquilo não estava tão dentro do controle quanto ele imaginou que estava. Em algum momento, a administração de Pedro não foi tão competente quanto ele esperou que fosse. Em algum momento, a água começa a invadir o barco. E eles devem ter se entreolhado e dito: olha, a gente não está conseguindo. E alguém diz: olha, então a gente vai ter que pedir Jesus para fazer alguma coisa. A gente vai ter que pedir Jesus que livre a gente, que ajude a gente. Alguém foi lá e falou: Jesus, acorda aí, você não percebeu que a gente está morrendo? Você não percebeu que o barco perdeu o controle? Você não notou que Pedro, a despeito de experiente como ele é, não está conseguindo dar rumo para o barco?
faz alguma coisa e opera, cria alguma coisa. Jesus vai lá na frente, na proa do barco, e faz o inesperado, fala com a natureza. Ele lança uma palavra ao vento, uma ordem ao mar, e as coisas se aquietam. Confronta os discípulos pela ausência da fé deles. Os discípulos se olham de novo e dizem: que camarada é esse que tem poder e autoridade até contra o mar e o vento? Que sujeito é esse que ordena o vento e o mar? Você, assim como eu, talvez tenha escutado um milhão de pregações sobre esse texto. Eu já preguei um monte de vezes sobre esse texto. E eu já ouvi também um monte de sermões sobre esse texto. E eu sei que a ênfase de tudo que a gente escuta quando a gente lembra desse episódio é imaginar as tempestades da vida. E eu fico até imaginando que enquanto eu comecei a ler e falar aqui, você deve estar pensando: pô, que bom, porque eu estou numa encrenca, numa tempestade violenta. Porque o que não falta na vida da gente é tempestade, longo. Não falta adversidade, é tempo em que a gente espera ter controle da vida, mas alguma coisa vai além da capacidade da gente de administrar. Quantas circunstâncias acontecem que roubam da gente essa segurança, essa possibilidade de dar rumo para a vida, tal qual Pedro, que sabia velejar, que sabia cuidar de uma embarcação, que sabia transpor tempestades, mas de repente aquela fugiu do controle, alguma coisa foi além do que ele esperava. E quantas vezes a gente é assim também? A gente cuida do trabalho, da profissão da gente, mas parece que às vezes a coisa foge do controle da gente. A gente sabe lidar com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos, mas novidades parece que roubam da mão da gente a capacidade de controlar aquilo. Eu queria que, ao invés de pensar sobre a tempestade ou sobre as aflições da vida, a gente pensasse sobre as duas experiências que os discípulos tiveram com Jesus no tempo da tempestade, que parece ser da gente também. A primeira era estranha, porque apesar de Cristo estar no barco, o barco ia a pique. A primeira é estranha porque apesar de Cristo estar com eles, eles tiveram medo de morrer. A primeira é esquisita porque apesar de serem eles discípulos de Jesus, acompanhados de Jesus, eles perderam o rumo das coisas. A primeira fala de um Cristo que não, apesar de presente, não fez diferença nenhuma, não foi relevante, não manifestava nada pelo simples fato de, a despeito de estar no barco, estava lá na popa do barco, dormindo, relaxando, descansando. Eu queria pensar nisso porque às vezes o Cristo que a gente tem é um Cristo que se encaixa nesse formato. Ter Cristo não é privilégio meu e seu. Aliás, não é privilégio de ninguém, porque parece-me que todo mundo diz ter Cristo. Essa coisa de... Uma vez eu saí com a igreja para proclamar no carnaval. Eu me lembro que eu abordei uma pessoa falando do Senhor Jesus, do amor do Senhor, e ela me confrontou dizendo assim: você está falando de Jesus como se eu não tivesse? Você está pensando que Jesus é só seu? Eu também tenho Jesus. Eu disse: legal, que bom. Então você não precisa falar comigo. Eu falei: não, agora eu quero te ouvir. Você falou que tem Jesus. E ele disse: eu tenho Jesus, eu não quero falar. Eu falei: beleza, então me diz qual é a mudança que ele fez na sua vida. Qual a diferença que ele faz para você? Porque talvez eu tenha vindo falar com você justamente para ouvir de você. Então vamos mudar, eu não vou falar de Jesus com você, eu queria ouvir de Jesus de você. Se você o tem, ele deve ter mudado a tua vida. Bom, a conversa não terminou bem, mas eu ao menos estabeleci uma relação que tentei mostrar para a pessoa de que esse Cristo que está presente figurativamente, esse Cristo que está presente não por uma questão de fé, mas mais por uma questão de pensamento positivo. Você sabe que é a diferença de fé e pensamento positivo?
Tem gente que confunde esse negócio. Eu vou ter fé que amanhã vai acontecer, Deus vai agir, Deus vai operar. Isso é pensamento positivo. Isso não é fé. A fé não é pensar positivamente sobre alguma coisa. A fé não é falar com convicção que aquilo vai acontecer. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Fé vem pelo ouvir o quê? De Deus. Pai falou, meu filho, tu pode pular do penhasco. Papai falou, você pode dormir tranquilo. Deus falou com você, crê. Isso é fé. Fé não é você acreditar no que você quer acreditar soltamente. Ter Cristo na vida não é simplesmente dizer que tem. Gosto dele, ele é meu, eu gosto de Jesus. Eu também tenho, legal. Assim como os discípulos tinham Jesus num barco que ia a pique. Assim como os discípulos tinham Jesus numa embarcação que ia naufragando. Ele era um Cristo que era só uma figura e não mudava absolutamente nada. Era o Cristo dormindo. Era um Cristo com travesseiro debaixo da cabeça. O que eu queria que a gente pensasse nem é na tempestade da vida, porque vamos pensar direitinho, não é a tempestade que faz diferença. O que faz diferença é o tipo de Cristo que tenho enquanto há tempestade. O que faz diferença não é a tempestade, mas é o tipo de Cristo que tenho. Porque esse primeiro é o irrelevante, é o que dorme, é o que não muda nada. Ele está lá atrás, na proa da minha vida, da minha existência. Ele só existe como um exemplo que eu quero dar de vez em quando. Ele só existe para eu consultá-lo na hora da minha aflição. Ele só existe para eu buscá-lo para fundamentar os meus desejos, os meus sonhos, as minhas ambições. O Cristo que dorme é um Cristo que não pode impedir tempestade. Ele não muda a minha vida e não muda as circunstâncias. E aí a gente fica se justificando para tudo. O Cristo que dorme é um Cristo que não enfrenta o mundo e que não sustenta a fé. O Cristo que dorme é o Cristo que no meio da adversidade, ele não tem poder para transformar. A fé da gente balança. Do jeito como o barco ele era jogado de um lado para o outro com as ondas e o vento, assim é a fé de que quem tem esse Cristo dormindo, confortável, fofinho, que serve aos meus próprios desejos. Todo mundo deseja Cristo, mas a primeiro ver, todo mundo quer um Cristo que te sirva, e não que você o sirva. Todo mundo quer um Cristo que venha atender seus interesses, que venha resolver seus dilemas, e não um Cristo que transforme a sua vida. Bom, a coisa boa da aflição é que a gente tem a oportunidade de mudar de Cristo, né? Porque parece que foi isso que aconteceu. Eles se perceberam e falaram, pera lá, esse Cristo não está funcionando. Esse negócio de ter Jesus aqui dormindo não dá certo. Essa coisa de acreditar na habilidade de Pedro não funciona. Vamos acordar Jesus e vamos ver se ele faz alguma coisa. Carpinteiro, não tem nada a ver com pesca, mas ele é Jesus. O poder dele acordado a gente já viu. O que é bom na aflição é que talvez eu e você, a gente tenha a oportunidade de se recordar de um Cristo que não é aquele fofinho, irrelevante, inoperante, que não faz absolutamente nada, mas quem sabe, pela força da agonia da tempestade, a gente pode pegar Cristo e transformá-lo, dizer assim, acorda aí na minha vida, vai. Você não percebe que o casamento está a pique? Você não vê que a minha vida financeira está indo mal? Você não vê que as minhas estruturas emocionais não estão dando certo? Acorda aí, Jesus. Eles fizeram isso e descobriram um outro Cristo em alguns aspectos que eu quero pensar com você. Até para te dar oportunidade para pensar se você quer esse Cristo dormindo ou acordado, né? Talvez seja melhor deixá-lo quieto. Talvez seja mais recomendável não mexer com ele, não. Porque a primeira coisa que aconteceu com Jesus é que ele sai da proa e assume a polpa do barco. Essa que é a encrenca. Quando alguém acorda Jesus lá na polpa, dormindo,
Jesus, você não percebe que a gente vai naufragar? Você não percebe que a gente vai afundar? Aí Jesus acorda e diz, olha, legal, vou fazer alguma coisa. E assume o comando do barco. Assume o guia do barco. Porque o lugar de Cristo não é na popa dormindo. O lugar de Cristo é na proa governando. Você entende a diferença disso? O problema de querer acordar Jesus é que ele não vai acordar só para resolver teu dilema, mas se é que ele vai acordar na tua história, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, nas tuas expectativas de vida, ele acorda para governar. Ele acorda para ser autoridade. Jesus vai lá e assume. Versículo 39, você está com a Bíblia aberta aí ainda? Diz assim, ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, e disse ao mar, aquiete-se e acalme-se, e o vento se aquietou, e fez-se completa bonança. Acordar Jesus é para ter a vergonha de ser despersonalizado. Pera lá, quem mandava no barco era Pedro. Pera lá, Pedro era o pescador, Tiago, João, seus irmãos, mas não um carpinteiro. Pera lá, esse barco não é teu, Jesus. Mas agora quem domina, quem governa é o Cristo. Acordar a Cristo na minha vida é ter a coragem de permitir que já não será mais a minha vida, meu casamento, meus negócios, meus empreendimentos, os passos que eu planejo dar, controle meu. Porque se ele acorda, a proa o pertence, o trono o pertence, o governo o pertence, o centro o pertence. Muitas vezes demoramos a acordar Jesus, não porque não queremos que ele resolva os conflitos, mas porque é muito mais confortável ter um Cristo adormecido, inoperante, do que ter um Cristo Senhor da nossa história. Dizendo, pera lá, filhão, não é assim que você será esposa a partir de agora. Pera lá, não é assim que você vai lidar com a sua esposa a partir de agora. Não é assim que você vai lidar com a sua sexualidade a partir de agora. Não é mais assim que você lida com o seu dinheiro agora. Um Cristo que se mete no teu barco e diz como as coisas vão acontecer. A bonança se faz, mas com o governo que vem. Uma outra coisa é que esse Cristo acordado, operante, tem poder sobre vento e uma palavra para as circunstâncias. Perdão, para o mar. Eu achei interessante quando a Bíblia fala disso, ele dá uma ordem ao vento. Versículo 39 ainda, fala assim, ó, repreendeu o vento e disse ao mar. Parece que em relação ao vento há uma manifestação de poder. Em relação ao mar, há uma manifestação de palavra. Me deixa refletir com você sobre isso. Vento é luta, adversidade, dificuldade, tribulação, angústia. Diga assim comigo, repete comigo aí. Diga assim, Deus tem poder para transformar as circunstâncias. É o poder de Deus. Jesus vai lá e manifesta uma ordem ao vento. Ele manifesta poder ao vento. Ele é imperativo. E há uma palavra. Ele disse ao mar. Parece que com o mar há um diálogo. Parece que com o mar há uma conversa. O que vence o vento, a adversidade, é o poder de Deus. O que vence o mar é a palavra de Deus. Ter Jesus acordado é ter uma experiência com o poder de Deus e é ter uma experiência com a palavra de Deus. É o poder de Deus. Me deixa passar rápido, a gente não tem muito tempo, mas pensar rápido sobre essa coisa mística de poder de Deus. O Evangelho não é intelectualizado. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus.
Você não veio aqui hoje para ouvir uma palavra gostosa, agradável, que vai fazer você se sentir melhor e que você vai embora sabendo matematicamente como se comportar, teoricamente como agir, para que a sua vida entre nos eixos e Deus governe você. Você veio aqui porque no meio do corpo de Cristo existe uma manifestação do poder de Deus, que pode mudar situações, que pode fazer o que homem nenhum com capacidade intelectual alguma é capaz de fazer. Eu creio no poder de Deus. Amém, não? É o poder que muda as circunstâncias, amado. Glória a Deus. Jesus dá uma palavra ao mar. E aí eu queria pedir para você me acompanhar aqui. Ó, a relação com Deus não se faz só com intelectualidade, se faz com poder, glória a Deus. Mas também não se faz só com experiência mística, poder, mas também com uma experiência com a palavra. Duas coisas aconteciam ali. Havia uma tempestade e havia o mar entrando no barco. Sabe o que é o mar na Bíblia? Você lembra? Não? Mar é mundo. Não dá para conjugar as duas coisas. Não dá para pensar em administrar a relação com Deus e com o mundo. Não dá para ser amiguinho dos dois. Desculpa se eu decepciono você. Jesus disse assim: não vos enganeis, o mundo vos odeia. Não entra nessa de você vai acreditar que você vai se relacionar com Deus e vai continuar vivendo no sistema do mundo, do jeitinho do mundo, tudo certinho, tudo legal, porque são dois reinos absolutamente incompatíveis. Absolutamente incompatíveis. O que traz a desgraça à existência do homem é quando ele tenta conjugar essas duas coisas. Eu amo o Senhor, mas eu tenho um jeito de viver igual aos meus amigos, igual aos meus colegas. Eu tenho uma maneira de lidar com o meu dinheiro, exatamente como todos os outros lidam. Eu tenho uma maneira de lidar com a minha sexualidade, exatamente como a era moderna lida. Eu tenho uma maneira de lidar com a minha espiritualidade, como a era moderna. Lá em casa nós temos uma forma de lidar específica nossa, que aprendemos com todos os contextos da psicologia, com todo valor à psicologia, não é nenhum desprezo. O que eu estou tentando dizer a você é que conhecer Jesus é ser transportado do império das trevas para onde? Para o reino da sua maravilhosa luz. É uma mudança de mentalidade, Romanos 12. É uma transformação de jeito de pensar e de viver absolutamente sobre todas as coisas da vida. Então ele tem um poder para as circunstâncias e ele tem uma palavra. Sabe o que quer dizer? Preste atenção. Há uma palavra de Deus para o seu casamento. Preste atenção. Há uma palavra de Deus para a sua sexualidade. Preste atenção. Há uma palavra de Deus para o seu dinheiro. Preste atenção. Há uma palavra de Deus para o jeito como você trata a sua esposa, seu marido, seus filhos. Deus tem uma palavra para esse monte de mundo que está enchendo teu barco. Acordar Jesus nem sempre é confortável. Desculpa aí. Em terceiro lugar, o Cristo acordado tinha uma pergunta constrangedora. Ele se volta para os discípulos, acalmou a tempestade, acalmou o vento, está tudo legal, obrigado Jesus, agora o barco é meu. Não, filho, não. Jesus tem uma pergunta constrangedora aos discípulos. Onde está a fé de vocês? Espera aí, filhão. Por que isso chegou a esse ponto? Onde está? Onde está o erro de vocês? A relação com Cristo não é fofinha. Se está fofinho, é o Cristo que você criou, não é o Cristo de verdade. Andar com Cristo, Alexandre, Deus é amoroso, Deus é paciente comigo, Deus é longânimo. Ele é tudo isso, mas ele é absolutamente verdadeiro e transformador. Ele dá uma palavra para o vento, dá uma palavra para o mar, vira para os discípulos, está tudo bem, agora vem cá. Onde está a fé de vocês?
O Cristo acordado tem uma pergunta constrangedora. Ele não deixa passar o assunto. Tem coisa que você não quer falar com Deus. Tem coisa que você prefere não falar com Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa franca para você. Ele quer falar sobre isso com você. Não vai deixar passar. Não vai deixar passar. Cristo acordado é Senhor. Ele é dono da tua história. Ele vai sentar e falar, vem cá, filhão, resolvido, tudo bem, ok? Vamos sentar para conversar? Aquilo que você não quer falar comigo há tanto tempo, vamos bater um papo sobre isso. Vamos bater aqui um papo olho no olho, eu e você, na nossa intimidade. Eu estou a fim de transformar você inteiro. Eu não estou a fim de transformar só uma parte. Eu estou a fim de mudar a tua história. Eu estou a fim de ser Senhor da tua vida. Eu estou a fim de te ensinar uma outra maneira e uma outra forma de crer. Quando Jesus estiver acordado, ele sempre vai mais além do que você espera dele. Esse aqui é o problema. Quando Jesus acorda, ele não vai resolver só o que você quer. Ele vai resolver a tua vida inteira. Ele vai resolver a tua história toda. Eu estou dividindo essa palavra, eu estou chamando você para uma reflexão, porque, como eu falei quando comecei a pregar, não é a tempestade que faz alguma diferença na sua vida, ou a bonança. Eu nem estou lendo esse texto para a gente pensar se a sua vida está numa tempestade terrível ou se está numa tranquilidade maravilhosa. Na verdade, essa reflexão é para pensar que tipo de Cristo está no barco da tua história. Se esse Cristo que você tem é um sujeito dormindo lá atrás na proa, ou se talvez a tempestade que você vive é justamente a intenção do céu de dizer que você precisa de um Cristo acordado na popa da tua história, assumindo controle e assumindo governo. Queria orar com você sobre isso. Queria chamar você ao desafio de repente, hoje, se enquanto eu estou falando aqui, você entende assim, que é tempo de acordar, que permitir que esse Cristo seja um Cristo relevante, operante, que é tempo de talvez deixar que ele tenha um poder para as circunstâncias e uma palavra para a sua maneira de viver, tirando o mundo de dentro da tua história. Talvez essa noite você veio aqui por um convite ou porque é parte dos irmãos com quem a gente se reúne, mas Deus está dizendo a você, eu quero ser na sua história um Cristo operante, acordado, com poder na popa da vida, não me interessa a proa da tua história. Eu queria orar com você. A gente pode fazer isso? Amém. Você pode ficar de pé? Você pode fechar seus olhos? E aí eu queria convidar você, com todo o amor que você tem pelos irmãos, agora a ser só você aqui dentro. Porque na boa, eu acho que é pouco importante você se lembrar da pregação que eu acabei de pregar. Sinceramente, é pouco importante se você achou que eu falei legal, falei mal, se te agradou, se não agradou. Mas o que é de fato importante é o que está passando no seu coração e na sua mente enquanto eu estou aqui pregando. Sabe no que eu acredito? Eu acredito que existe a pregação que eu estou fazendo, aqui na frente, falando, e existe uma outra pregação acontecendo aí dentro de você. Enquanto eu estou aqui tagarelando um monte de coisas, o Espírito Santo está falando com você. E só essa é a pregação importante de hoje. Só interessa de fato aquilo que está fluindo aí dentro do teu coração. Pode ser que seja até diferente do que eu estou falando. Pode ser que você está o tempo inteiro preso a uma palavra que eu falei lá no início. Então esquece tudo. Só trata daquilo que Deus está falando com você agora.
Eu queria te animar, assim como você está, com os olhos fechados, conversar com o Senhor um minuto. E falar com Ele acerca do que Ele andou falando contigo agora. Talvez essa noite seja a noite para você dizer que você quer um outro Cristo. Talvez essa noite seja a noite do Senhor estar dizendo a você que Ele tem sido na tua história um Cristo adormecido. Que Ele não vai tomar uma atitude diferente até que você o acorde. Talvez você tenha vindo aqui porque o Senhor está dizendo, olha, não adianta você gostar de mim, não adianta você dizer que me ama, não adianta você dizer que me admira, se você não me acordar na tua história, se você não me chamar para ser Senhor, se você não me der ao governo da tua vida, o governo da tua história. Não adianta todo mundo ao teu redor achar que você já tem o Senhor. Não adianta todo mundo achar que você já é crente, ou seja lá o que for. Se esse Cristo não for acordado por você, na sua vida, e eu quero te animar a fazer isso hoje, agora. Agora. Vamos orar. Então, Senhor, nós estamos aqui reunidos e a gente cantou canções e a gente agora debruçou sobre a palavra, mas assim como nós estamos com os olhos fechados, eu oro para que não a palavra do Alexandre, aquela que chegou aos ouvidos, mas a tua palavra, aquela que chegou lá no coração, comece a produzir arrependimento na vida de cada querido, cada querida que está aqui hoje. Senhor, eu oro para que cada um aqui agora tenha a oportunidade de dizer, desperta-te, Senhor, na minha história. Desperta, Senhor, não vê que eu estou a pique, eu estou morrendo, não vê que as minhas emoções estão sendo destruídas, não vê que eu já não aguento mais tentar dar rumo para o barco da minha história sem conseguir. Senhor, eu renuncio. Ouve, Deus, ouve, Senhor, a oração que cada um faz aqui e acorda, Senhor. Acorda no barco do meu irmão, acorda no barco da minha irmã, acorda no barco dessa gente que te escuta e que quer ter um tempo novo com o Senhor essa noite. Eu ainda queria um pouco mais. Eu queria que você fizesse essa oração pelo irmão que está do seu lado. Amém.